Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos irmãos e irmãs em Cristo. Sejam todos bem-vindos. Salve Maria Imaculada. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe o seu joinha para nós, por favor, isso muito nos auxilia. E compartilhe esse vídeo, talvez alguém esteja precisando de ouvir essas palavras. Estamos nos 30 dias de caminhada para nossa preparação para a consagração ao nosso Senhor Jesus Cristo pelas mãos de nossa querida mãezinha Maria. Estamos meditando 12 dias para aprendermos a nos desapegarmos de nós mesmos, das pessoas a nós queridas e dos nossos bens materiais. Já meditamos 4 virtudes: virtude da oração, da pobreza, da humildade e agora a fé. E hoje nós vamos meditar mais uma virtude teologal, que é a esperança. Vamos iniciar. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo e Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos, o que é esperança? Esperança é que nós possamos colocar o nosso tempo dentro do tempo de Deus. Para nós meditarmos essa virtude, nós vamos hoje nos valer do Evangelho de São Lucas. Então, iniciemos. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. No dia seguinte, dirigiu-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Iam com ele diversos discípulos e muito povo. Ao chegar perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto a ser sepultado, filho único de uma viúva. Acompanhava muita gente da cidade. Vendo-a, o Senhor, movido de compaixão para com ela, disse-lhe: Não chores. E, aproximando-se, tocou no caixão, e os que o levavam pararam. Disse Jesus: Moço, eu te ordeno, levanta-te. Sentou-se, e o que estivera morto começou a falar, e Jesus entregou-o à sua mãe. Apoderou-se de todos o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta surgiu entre nós. Deus voltou os olhos para o seu povo. A notícia desse fato correu por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos, vamos começar pensando um pouco sobre a nossa vida, né? Nós tentamos dar algum ordenamento nas nossas vidas, nas nossas situações, sempre com a forma de um planejamento, né? Ou deveríamos, pelo menos, tentar fazê-lo, certo? Planejamento familiar, planejamento da nossa vida financeira, planejamento de nossa carreira, planejamento dos nossos estudos, né? Se você é estudante, planejamento da semana, né? Para que nós saibamos o que iremos fazer com o nosso tempo, né? E para que nós demos a verdadeira, né? A correta distribuição do nosso tempo na semana. Então, a partir daí, nós desenvolvemos todas as nossas vontades, né? Todas as nossas metas. Como, por exemplo, eu quero passar numa boa faculdade, eu quero construir família com ele, com ela, né? Eu vou aproveitar que os meus filhos foram dormir, né? E eu vou trabalhar. Ou vou aproveitar que hoje eu tenho ajuda, né? Hoje minha mãe veio, hoje eu tenho ajuda da babá e eu vou trabalhar, né? Eu vou juntar dinheiro porque eu quero ir para a praia no final do ano, né? O nosso planejamento ele nos dá essa possibilidade, né? Os nossos sonhos, né? Que nós possamos dividir, né, esses sonhos, né? Porém, né? Agora o Padre Christian, né? Muito nos ajuda nessa parte da reflexão, né? Que ele vai nos dizer, né? Que existe nas nossas vidas algo que nos pega desprevenidos, que é o de repente, né? Eu quero passar naquela faculdade, de repente eu não passo.
Eu quero construir família com ele, com ela. De repente, vem a morte. Eu quero trabalhar enquanto as crianças dormem. De repente, as crianças acordam. Eu quero aproveitar o tempo que a babá, que minha mãe está cuidando das crianças, para fazer os meus afazeres. De repente, a ajuda não pode aparecer. Eu quero ir para a praia no final do ano. Estou juntando dinheiro para isso. De repente, a casa, acontece algum problema com a casa, chove muito, né? Dá uma infiltração, alguma coisa. E de repente eu não posso mais ir, né? De repente o dinheiro tem que ser destinado a outros fins. Quando esse tipo de situação acontece na nossa vida, nessas provações, nós nos desanimamos, né? Nós nos enfraquecemos. Então, quando essas provações começam a vir muito seguidinha, uma próxima à outra, nós desanimamos, né? Nós ficamos enfraquecidos e eis que o diabo está à vossa porta, né? Eis que ele ronda como um leão à vossa casa. Então o diabo está ali aproveitando, né? Torcendo para ter um momentozinho de fraqueza. E quando aparece esse momentozinho de fraqueza, o que acontece? Ele entra, ele coloca o medo, né, na gente. E nós paramos, né? Nós paramos. Nesse ponto, nós vamos voltar no Evangelho, né? Vamos começar pensando sobre a cidade de Naim. Né? Nós falamos sobre o planejamento, vamos pensar sobre a cidade de Naim. O que significa Naim? Naim significa aconchego, tranquilidade. Né? Então, veja, nós queremos viver no aconchego, na tranquilidade. Nós temos, esse é o episódio da viúva de Naim. E todas as vezes que as Sagradas Escrituras não colocam um nome naquele personagem, aquele personagem sou eu, é você, é o nosso nome, né, que está ali. Então, nós queremos morar num lugar de tranquilidade, de aconchego. Nós podemos pensar, Naim era uma cidade, né, da Galileia, né, ficava ao sul de Nazaré, e as cidades, elas eram muradas, né? Naquela época, eram muitas invasões, né? Então, por isso que diz ali que Jesus estava à porta da cidade, né? Então, pensa, uma cidade murada, né? E tudo. Então, tá bem, falamos de Naim. Agora nós vamos falar da viúva, né? Que nós já vimos que é o meu nome, é o seu nome ali. Quem que é que queria morar ali? Vamos pensar um pouco que naquela época, qual era o sonho de toda mulher? Né? O sonho de toda mulher ali da época de Jesus era se casar. Né? Se casar por quê? Porque quando ela recebia um marido, ela tinha segurança, ela tinha uma situação financeira estável, né? Ela tinha empregados. Então, o sonho da mulher era se casar e ter filhos, homens. Né? Nós já vimos no nosso curso que a bênção da primogenitura, se recordam? Ela trazia muitas grandezas da pessoa que a recebia. Né? Então, recebia a terra, recebia os empregados, recebia tudo. Então, é por isso que as mulheres, elas não só queriam casar, mas também elas queriam ter filhos homens, para que eles pudessem herdar essa segurança, né, advinda dos bens materiais, né, da casa de seu pai, e para que a linhagem tivesse continuidade, né, não morresse. Então, pensemos, né, essa mulher, ela tinha conquistado todos os seus sonhos. Ela tinha se casado, ela é viúva, ela tinha se casado e ela tinha tido um filho, homem, né? Um filho único, né? O Santo Evangelho vai nos dizer. Porém, o marido morreu e o filho dela também morreu. E quando isso acontecia, ou quando a mulher só tinha filhas mulheres, a família do marido vinha, tomava todos os bens e colocava as mulheres, né, e o resto da sua prole na rua. Né? Então é por isso que Jesus vai nos dizer, né, que nós tenhamos muita compaixão dos pobres, das viúvas e dos órfãos. Os pobres, porque nós já vimos na virtude da pobreza, né, os pobres, eles não têm o mínimo para viver dignamente, né, e é o sonho de Deus que nós vivamos dignamente. As viúvas, por causa disso, porque elas tinham essa possibilidade, né, de serem colocadas nas ruas, né, e os órfãos também por isso, são criados também ao relento, né. Então, olha tudo o que aconteceu com essa mulher. Né? Ela tinha todo o caminho dela planejado, né? Tudo dela estava nos conformes, e morreu o marido e morreu o filho. Morreu a última esperança dessa mulher.
Né? Então você vê, pensa, aquela cidade murada que nós já falamos, né? Pensa um cortejo fúnebre saindo daquela cidade, porque os cemitérios não ficavam dentro das cidades, eles ficavam fora, porque os caixões eram considerados imundos, né? Então eles ficavam fora da cidade, os cemitérios. E o velório, né, o cortejo do judeu é algo muito assustador, né? Era algo muito assustador e até hoje o é, né? É muito carregado de tristeza, de desespero, né? Tem muito choro, tem muito grito, né? O judeu acredita que o desespero, a tristeza, ela é expressada pelo grito. Então, as pessoas da família, elas gritam, né, de desespero, de mágoa, de tristeza, né? E quando alguém não quer gritar, a família contrata alguém, né, para poder gritar por eles. Né? Então você pense naquela marcha lenta, daquele desespero, choro, grito, tristeza, e um outro cortejo entrando nessa cidade, né? Um saindo dessa forma e o outro entrando em festa, né? Imagina, Jesus está chegando no ápice, né? Nós vimos ontem o episódio do centurião, né? O episódio do centurião é o episódio anterior, né? No Evangelho de São Lucas. Então pensa, as pessoas já iam de encontro a Jesus, esperando que ele as curasse, né? Os libertasse do desespero, dos espíritos malignos, das doenças. Uma grande multidão já seguia Jesus, né? Jesus está naquele ápice em que ele tem muitos discípulos, né? A multidão segue, né? Já reconhecem que Deus mandou o Messias, então a salvação está conosco, né? Deus mandou a salvação. Então, o cortejo alegre que está entrando na cidade de Naim. E nesse momento, eu gostaria de te perguntar, aonde na sua vida você está? Né? Você está naquele cortejo fúnebre do desespero, do grito, do choro? Ou você está junto com aqueles que estão muito felizes, estão entrando em festa? Né? A salvação está conosco. Onde você está? Veja que a viúva perdeu o seu filho. Ela perdeu o seu filho, ela perdeu a última esperança, ela está no deserto, ela está paralisada. Mas para aqueles que têm fé, se lembra de ontem? Fé não é só saber que Deus existe, né? O diabo sabe que Deus existe e ele não tem fé. Fé é uma ferramenta que eu sei que Deus existe e que eu posso confiar inteiramente nele. Né? Ele guarda os meus caminhos, lembra? Tudo concorre bem para aqueles que temem, que amam a Deus. E isso é ter fé. E Jesus se compadeceu daquela mulher, né? Ela estava chorando. Com certeza aquela mulher tinha fé, porque também está nas Escrituras que Jesus não fazia absolutamente nada se a pessoa não tivesse fé. Né? Se lembra que fala, né, que em Nazaré Jesus ele não operou muitos milagres porque o povo não tinha fé. Mas para nós que estamos tentando caminhar, expandir a nossa fé, nós vimos ontem, nós estamos tentando expandir a nossa fé. Então hoje é impossível nós não falarmos da virtude da esperança. Porque quem tem fé tem esperança. Não existe cristão católico desesperado, sem esperança. Porque quando tudo que eu tenho se vai, eu sei que eu posso contar com aquele que traz a salvação, aquele que não me esquece. Eis que Jesus, ele chega e ele toca no caixão. E a gente, muitas vezes, a gente tem o péssimo hábito, né, de quando nós estamos no momento da provação, no momento do deserto, a primeira coisa que a gente fala, dor a exclamar, né, é Deus se esqueceu de mim, né, e está em Isaías, né, ainda que a sua mãe te esquecesse, eu jamais me esqueceria de ti. E nós achamos que Deus não vai vir. Mas Jesus vem, ele toca o caixão, todo mundo se assusta, porque quem tocava o caixão se tornava impuro. Então o cortejo para quando Jesus toca o caixão. Eles param e Jesus fala: moço, levanta-te. E o rapaz levanta. Queridos, pensem, o que você precisa que Deus, que Jesus Cristo ressuscite hoje na sua vida? Lembra dos nossos de repentes? Ah, Ana, mas é uma morte. É uma morte, o meu marido morreu, a minha esposa morreu, o meu filho morreu. Não é fácil, mas meu querido, assim, ó, Jesus, ele pode ressuscitar sim o morto, mas ele também pode ressuscitar você que foi enterrado junto com aquele ente querido. Deixa Jesus te ressuscitar. Deixa que a esperança te toque.
Quem é Jesus para você? Jesus traz a salvação. Deixa Jesus ressuscitar seus sonhos, o sonho daquela faculdade, o sonho daquela carreira. Deixa Deus falar no seu coração. O sonho daquela viagem, o ordenamento financeiro para você ter as suas metas atingidas, o seu serviço na igreja. Espera em Deus, confia nele. Lembra, nós falamos muito durante todo o nosso curso, o nosso fim é o céu, o final da nossa caminhada é o céu, não é nada terreno, não é a praia do fim de ano, não é o final da carreira, né? Não é simplesmente ter uma família, o nosso fim é Deus, é muito grande, é muito maior que nós. E se alguém está caminhando em direção ao céu, eu não posso parar. O medo me para. O diabo quer me parar. Não para. Não para. Jesus está com você. O emérito Papa, né, Bento XVI, que Deus o tenha, ele nos diz uma frase muito linda. Eu estou aqui naquele livro, A Conquista das Virtudes, que eu falei com vocês ontem, do Francisco Paus, né? Aqueles que se interessarem, né? O link para a compra desses livros ficam todos aqui na descrição, né? O Papa Emérito Bento XVI, ele nos diz assim: a fé gera em nós a certeza vitoriosa de que Deus é amor. Deste modo, transforma as nossas impaciências e as nossas dúvidas em esperança segura. Onde está a nossa fé? É impossível falar de esperança sem ter falado de fé. Levanta. Moço, levanta-te. É assim que Jesus fala. E ele pega aquele moço e ele o entrega novamente à sua mãe. Vai, né? A tua fé te salvou. Né? Que Nossa Senhora hoje possa nos ajudar. Nos ajudar em quê? Eu trouxe aqui o refrão do Salmo responsorial da liturgia de hoje. Felizes hão de ser todos aqueles que põem sua esperança no Senhor. Olha que lindo. Descansa no Senhor. Vamos pedir a Maria, né? Nós vimos no nosso curso, né? Veja, Nossa Senhora jamais esteve em nenhum cenário que é contado na Bíblia de desesperança. Veja que todos correm ao túmulo, né? As mulheres correm ao túmulo, os homens correm ao túmulo. Em hora nenhuma diz que Maria, mãe de nosso Senhor, corre até o túmulo. Porque ela tinha esperança, ela sabia que o Senhor iria prover. Que Nossa Senhora possa nos auxiliar hoje a ter essa confiança heróica em Deus. Amém. Amém? Então vamos agora para as nossas orações deste tempo de desapego do mundo. Estamos no apêndice do nosso livro, nós vamos agora rezar as orações Ave Estrela do Mar e o Vinde Espírito Criador. Se você não tem o livro, ou se você está agora longe do seu livro, as orações estão também aqui na descrição desse vídeo. Ave do mar estrela, de Deus mãe bela, sempre virgem da morada, celeste feliz entrada. Ó tu que ouviste da boca do anjo a saudação, dá-nos paz e quietação, e o nome de Eva troca, as prisões aos réus desata, e a nós cegos alumia, de tudo que nos maltrata, nos livra, o bem nos granjeia. Ostenta que és mãe, fazendo que os fogos do povo seu, ouça aquele que nascendo por nós quis ser filho teu. Ó Virgem especiosa, toda cheia de ternura, extintos nossos pecados, dá-nos pureza e brandura. Dá-nos uma vida pura, põe-nos em via segura, para que Jesus gozemos e sempre nos alegremos. A Deus Pai veneremos, a Jesus Cristo também. E ao Espírito Santo demos aos três um louvor. Amém. Vinde, ó Espírito Criador, visitai os corações dos vossos seguidores. Preenchei com a graça do alto estes corações que vós criastes. Sois o Espírito Consolador, a dádiva de Deus Todo-Poderoso, a fonte de água viva, o fogo divino, a caridade, a unção invisível das almas. Vinde então com os vossos 7 dons preciosos, vós que sois o dedo de Deus, vós que sois o conteúdo da promessa do Pai, vós que colocais o verbo do Pai em nossos lábios, iluminai os nossos espíritos com vossa luz, abrasai os nossos corações com vosso amor e santificai em todos os tempos nossa frágil carne. Bani de nós o espírito de tentação, preenchei-nos com vossa paz infalível. Sede vós mesmo o nosso guia, de modo que possamos evitar tudo que possa ser prejudicial à nossa salvação. Ensinai-nos a compreender o Pai, ensinai-nos a compreender o Filho e a vós mesmo. Sede sempre o objeto de nossa fé.
Por isso seja a glória em todos os tempos para Deus Pai, para o Filho ressuscitado e para vós, Espírito Santo. Amém. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Estivemos reunidos e permaneceremos reunidos até o céu, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos, fiquem com Deus e Nossa Senhora. Até amanhã, se Deus quiser. Beijo, povo de Deus!